Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo. Estamos aqui gravando mais um História com Filmes. Hoje o filme é Chocolate, a parceria de história com química. Eu sou a professora Sandra. Já temos uns outros encontros aí gravados no canal de YouTube. Caso você acompanhe, o canal de YouTube chama Sandra Pinto. E nós, aqui na nossa parceria, temos a professora Lori. Professora Lori, por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Laura de Química. Eu vou abordar a parte de Química do filme Chocolate. Sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês aprendam bastante com a gente. Pode começar. Ok. Como vocês percebem aqui na tela, o filme Chocolate, ele vai ter aí já no cartaz, em peso, duas personalidades. A atriz Juliette Binoche, que concorreu a Oscar de melhor atriz com esse filme, e outras premiações também que ela concorre no ano que foi lançado o filme, e o Johnny Depp, que para muitos já é um ator bem conhecido. O filme também tem, além dos dois protagonistas, ela é protagonista, ele não é um protagonista, mas tem uma parte de destaque. Tem também a questão do chocolate, que vai ser abordado mais pela parte de química. A indicação, 12 anos, porque existem algumas referências sutis que fica mais indicado para quem tem a partir de 12 anos. Do restante, é um filme tranquilo, envolve romance, envolve um pouco de comédia. É um filme que vai contar a história de uma mãe solteira chegando numa cidadezinha um tanto reservada no interior da França e ela vai se adaptando a uma vida ali diferente da que ela levava. E ela vai ser a dona de uma chocolateria. Então, por isso que o filme tem o nome de Chocolate. Aí o que a gente vai tendo aqui? O filme ele foi lançado no Brasil em janeiro de 2001, ou fevereiro, em alguns lugares, do final de janeiro para fevereiro. Em outras regiões, ele foi lançado em dezembro de 2000, a um custo de 25 milhões e uma bilheteria de 52,7 milhões, tudo de dólares, né? Então, é um filme que dá certo, que tem um grande alcance aí de bilheteria. Quanto ao local, a cidadezinha Fleury-sur-Orléans, treinei, gente. Ela fica a 266 quilômetros de Paris. Paris é a capital da França, então é uma cidade relativamente perto para fazer uma visita, marcar aí um seu tour histórico pela França. Atualmente a França tem 67 milhões de habitantes, o presidente eleito há pouco tempo, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro Jean Castex. Vou falar bem brevemente sobre a parte política, até porque o filme não dá nenhum ênfase, nem sutil. É só mesmo para a gente fazer uma localização histórica e geográfica. Daí nós temos a cidadezinha. O filme vai estar sendo ambientado em 1959. Nas primeiras cenas, que aparece um certo momento da missa, o padre verbaliza: estamos aqui na quaresma de 1959 e tal. Tirando essa fala do padre, não temos pistas da época do filme, porque é como se tivesse congelado no tempo. A cidade, ela tem uma origem da Alta Idade Média, algumas construções ainda estão ali abertas à visitação, construções do século VIII. Tem um mosteiro de 717 aberto à visitação histórica. Então, é uma cidadezinha congelada, num tempo mais remoto. É um território da Borgonha. Outra coisa sobre a cidadezinha que eu achei muito interessante. Ela é pequenininha, não tem nem 28 quilômetros quadrados. E aí, sabe quanto que são 28 quilômetros quadrados? 4 campos de futebol. Mudou muito, você já saiu da cidade. Atualmente, só tem 308 moradores. A época que o filme se propõe, tinha um pouquinho mais, 350 moradores. Então, é uma cidade muito charmosa. No filme vai mostrando essa coisa das construções. Ela é montanhosa, tem a chegada aqui da protagonista com a filha dela, a Vienne, e a filha dela, a Anouk. Essas construções de pedra, né, rocha, são a parte externa. O cenário interno de algumas residências são cenários cenográficos.
mas essa parte toda externa é bem rica em informação visual. E aí, o que mais a gente vai tendo para observar no filme, né? Toda a questão da relação de poder. Não vai aparecer, como eu falei, uma relação direta da política de 1959. Só que, como eu citei o Emmanuel Macron, eu vou falar um pouquinho de como que é a política na França. No ano de 2000, eles fizeram uma reforma política, que o presidencialismo andaria junto com o primeiro-ministro. Então é chamado de sistema híbrido, semipresidencialismo. Com algumas diferenças do que a gente conhece como presidencialismo brasileiro ou parlamentarismo inglês. Aqui no caso, o Emmanuel Macron, ele foi eleito pelo voto direto, o mandato dele vai até abril de 2022, ele escolhe o primeiro-ministro, que é o Edouard Philippe. Esse primeiro-ministro, ele é de outro partido, porque ele vem de uma indicação do parlamento. Então, para o presidente ter uma boa relação com o parlamento, ele indica o primeiro-ministro a partir de uma lista. Então, não é o parlamento quem faz uma indicação direta. No caso britânico, seria o parlamento. Nesse modelo francês, o parlamento propõe uma lista, o presidente aceita, monta-se um ministério e eles vão governando em parceria. Um divide a parte da política externa, que é o caso do presidente, e o outro a política interna, que é o caso do primeiro-ministro. Mais uma diferença em relação ao Brasil. O tempo de mandato deles é de 5 anos. Pode haver reeleição, mas para haver reeleição também tem umas regras um pouco diferenciadas. A questão da aceitação, da opinião pública. Alguns políticos respondem uma pesquisa se eles concordam que o presidente se candidate. O presidente ou qualquer político não precisa estar vinculado a um partido. Então são umas curiosidades aí que diferenciam do Brasil, que a gente já está tão acostumado. Como eu falei que não aparece no filme, vamos para o filme. Algumas características culturais. O Conde Renaud. Ele é uma espécie de líder local. Esse que está aqui, já vou liberar um pouquinho mais a imagem. Ele vigia as pessoas, literalmente, toda a missa, todo domingo. Ele vai concordando aqui, ele vai falar para esse tirar o boné, vai tocar no ombro dele, opa, tira aí o boné, tô de olho. E vai fazendo uma parceria com o poder religioso. Como ele está há mais tempo do que o padre que recém chegou, ele até interfere no sermão do padre, na política da igreja, no controle de moralidade em relação à população. Então, a igreja é um centro de encontro cultural e social, e esse conde de Renaud está ali para fazer esse controle também. Eu fui pesquisar essa estátua que aparece no filme. Ela faz uma referência à família do conde. É fictício. Não existe um conde com esse nome e nem existiu uma estátua com essa postura. Foi colocada aí para reforçar a figura dele. E por que ele usa o título de conde? A filha da Vienne pergunta para ele: o senhor é um conde? Tipo conde de Monte Cristo? Aí o filme faz um trocadilho. Ele diz: não, o conde de Monte Cristo era de mentira, eu sou de verdade. O título, ele vem da época que o Império Romano foi sendo invadido por bárbaros. Os bárbaros guerreiros que vão dominando toda a região da Europa, a partir do século V, eles vão se estabelecendo nas terras e atribuindo entre eles títulos de hierarquia. Então, chegam como guerreiros, dominam todo um império romano, se estabelecem como novos donos de terra e distribuem. O título maior na hierarquia é a do rei, que seria o general desses guerreiros. A partir dele, ele vai colocando pessoas de confiança em títulos importantes. Conde é um título ali na terceira hierarquia. Um pouquinho antes do conde teria o duque. Pode mudar de época para época, ter pequenas variações. A Inglaterra tem uma certa diferença na ordem de títulos. No geral, formam uma elite, donos de terra. Aqui, em 1959, não tem tanto sentido, mas por uma tradição, por uma cultura, o conde mantém a forma de ser tratado e a influência que a família dele exercia em tempos remotos.
O que eu falei do sermão do padre? O padre mostra o sermão, já um rascunho, porque é o ponto de encontro no domingo, ele risca tudo. Ele coloca as anotações, o que é para ser mudado, qual é a linha e a conduta do sermão, como essa política está sempre interferindo em questões de fé, né? Em questões religiosas. E essa riqueza e poder dele, a gente vai percebendo pelo filme, no cenário, o ambiente, quando mostra ele na casa dele. Então, vem de um título herdado, que com certeza era uma família de grande importância econômica, além da influência política, e ele mantém esse status. O ambiente da casa dele, esse do escritório, depois vai ter umas outras cenas na parte que ele está fazendo uma refeição, são sempre ambientes bem sombrios, com pouca iluminação, com uma parte que remonta a móveis mais antigos, em geral madeira maciça, cortinas bem pesadas ao fundo, isso para ir dando pistas de que época histórica que ele está querendo resgatar, fazer ali uma referência. Em relação à Igreja Católica, o objetivo não é falar quando começou a Igreja, mas a Igreja ela não se chama católica desde sempre. Ao contrário, ela passa a ter o nome de Católica Apostólica Romana a partir de 1054. Antes disso, chamava-se apenas Igreja Cristã e foi fundada no século IV. Quando chega ali, em 1054, que acontece uma grande divisão na Igreja Cristã, que a gente vai ter essa vertente católica. E o que essa vertente católica mostra e como ela está no filme? Na igreja, a questão de manter a missa, e o filme começa falando da época da quaresma. A quaresma corresponde, como o nome sugere, a 40 dias antes da Páscoa. A Páscoa comemora a ressurreição de Cristo. A igreja cristã se fundamenta na figura de Cristo. Não só uma figura sagrada, mas há também uma figura histórica. E a cidadezinha está em plena quaresma quando chega o personagem da Vienne. Eu fui procurar aqui sobre o interior dessa igreja, que eu queria fazer umas referências, né? É cenográfico. Não tem lá na cidadezinha que foi filmado. Esse tipo de teto, a gente chama ele de teto gótico, porque é na época medieval, o povo godo que amplia. Só que se vocês forem perceber, depois procurar e comparar com outras igrejas góticas, vocês vão perceber que esse teto está muito baixo. Estou percebendo aqui, olha, a cabeça das pessoas sentadas está quase aqui na parte que termina a coluna grega, são colunas juntas, e aí vem essa parte do arco e nervura. Isso dentro de uma construção gótica real é bem mais alto, tem 4, 5 vezes a altura do que aparece aqui, por isso que isso é cenográfico. Além dessa referência cenográfica, vasculhei de ponta a ponta tudo que tinha de foto, só tem 2 igrejas nessa cidadezinha, e nenhuma delas tem esse interior. O que mais a gente tem sobre a igreja? Como eu falei de local de encontro, as pessoas de maior destaque ou importância vão sentar na frente, perto ali do padre, vão ver o padre, vão ser vistas e ver outras pessoas. Essa que está aqui ao centro, de branco, com um casaco bem discreto, sóbria, ela é a secretária do conde. Então, pensando numa hierarquia, ela é uma pessoa que ele só vai contratar porque ela tem uma reputação ilibada, ela mostra o mais alto padrão ali das mulheres, de moralidade, de exemplo. É uma viúva, e lá na frente, no filme, vai ter um certo flerte entre o conde e a secretária. Mas o filme é bem discreto nessa parte. Outra coisa da igreja, e aí é muito interessante essa cena. Existe a escola dominical, o catecismo, como alguns preferem, para doutrinar, para mostrar o que a igreja tem como códigos morais, para mostrar o que a palavra e o evangelho prega para as crianças. Só que a gente vê na cena um adulto, o Sérgio. O Sérgio, ele, enquanto adulto, cometeu algumas coisas que precisava de uma penitência. E a penitência dele foi além das famosas questões de rezar tantos Ave Marias ou tantos Pai Nossos. Ele tinha que voltar para a escolinha dominical. Aí é muito interessante porque o padre vai fazer algumas perguntas
e ele, um adulto já desviado do caminho da palavra, não sabe responder muito bem, não. As criancinhas dão um baile. Outra coisa que a gente vai perceber, a importância da igreja na parte final, quando a gente tem a vida como finita. Vai ter um enterro. Observe como é pequenininho aqui a representação do cemitério. E aquela coisa de se referir a uma região montanhosa, você vai ver a cidade ao fundo e algumas outras partes mais ao fundo. A charrete levando o caixão em função do local, né, seria o meio de transporte. A pouquíssima tecnologia no filme, mesmo sendo 1959. A ideia do diretor, do roteirista, foi mostrar um local um tanto congelado no tempo, como se eles ainda vivessem 2, 3 séculos antes. As missas póstumas são para interceder pela alma no descanso eterno que a alma vai ter. Na sequência, outra presença, o confessionário. A igreja ela mantém a ideia de confessionário com o objetivo de vigiar conduta moral, punir conduta moral, e aí esse controle que a igreja faz das pessoas, da sociedade. A igreja associada à política. De volta ao conde, um outro momento do filme, que o conde tem um momento da palavra, ele vai se referir a alguns ciganos que foram chegando, e ele se refere aos ciganos como uma gente vagabunda, sem raízes e sem religião. Ele gostaria de colocar um tipo de lei de afastamento, distanciamento daqueles ciganos da comunidade. E para isso, a comunidade é chamada para uma reunião, uma assembleia, algumas pessoas de destaque sentados e o conde numa posição de superioridade em pé. O que eles aprovam, concordando com o que o conde está colocando? Um decreto chamado Boicote à Imoralidade. A família, a igreja e a comunidade são contra a imoralidade. E quem representa essa imoralidade? Os ciganos. O seu modo nômade, são ciganos que vieram pelo rio, há um rio de fato ali perto. Eles têm uma vida com outros valores, um desapego de algumas coisas que poderiam ser relacionadas a raízes, né? Então, esses ciganos são colocados dentro de uma comparação cristã como pessoas imorais. Eles têm consciência desse tratamento que recebem, não vão forçar um convívio, nem vão criar problemas. Eles sabem que são julgados, a palavra do Hawks aqui, que é o Johnny Depp, né, representando os ciganos, que são chamados de ratos do rio e escória da sociedade. O filme não alonga nessa polêmica, tanto que a presença desses ciganos é só num certo momento que o filme já se desenrolou. Mas esse decreto de imoralidade, de boicote, né, é bem interessante. Minha legenda, na hora, eu achei que ela ia ficar mais visível, mas que eu coloquei aqui na legenda. Como que a gente pode ter uma ideia, não é uma proposta de discutir ética nem moral, mas uma ideia de separar o que é ética de moral. A moral, ela vai estar dizendo respeito a uma conduta de construção cultural com fundo religioso. Então, a partir de uma base religiosa, cria-se um código ou códigos de conduta do que é certo e do que é errado. Por isso que aquela comunidade, a partir do código religioso deles, consideram o modo de vida dos ciganos algo errado, portanto, algo imoral. E o que mais a gente vai tendo dentro desse dilema? Não são só os ciganos que são considerados imorais. No confessionário, o pessoal que se seduziu a degustar e comer os chocolates vão falar que são pecadores. Porque durante a quaresma, eles acharam que pedacinhos de chocolate, pequenas porções, não fariam mal, mas a consciência vai dizendo que é algo pecaminoso e vão ao confessionário tentar encontrar alívio daquela consciência de pecado. Se eles não tivessem ido por essa questão de comer chocolate na quaresma, no momento que deveriam ter ficado em jejum, de acordo às normas ali daquele grupo, daquela sociedade, se eles tivessem pensado um pouquinho diferente, como alguns do filme fazem, eles não ficariam com o peso na consciência, poderiam ter feito uma decisão mais ética.
E então que vem a ser a ética? A ética é um campo da filosofia, então está dentro da dimensão da filosofia, onde a gente pergunta: eu quero? Algumas coisas que a gente quer não pode. Mas eu posso? Algumas coisas que a gente pode não deve. Mas eu devo? Se essas três perguntas, dentro de uma análise ética, elas não prejudicam ninguém, e você quer, pode e deve, não há nenhum problema numa decisão ética. Vou dar exemplos no filme. O filme vai estar mostrando, nessas questões éticas, como que a Vienne Rocha, que é a personagem protagonista, vai tratar uma outra personagem feminina chamada Josefine. A Vienne, que é a forasteira, que está estabelecendo ali a chocolaterie, ela usa de empatia e sororidade para a figura da Josefine. As outras mulheres, até mesmo os homens, desprezavam, falavam que ela fazia o que dava na teia, faziam fofoca da vida da Josefine. O que a Vienne fez? Ela olhou para uma mulher que era cleptomaníaca e viu muito além do que os outros viam. Tratou ela com muito respeito, com carinho, com humanidade, sem nenhum julgamento moral. Quando a Josefine apanhou por mais uma vez, ela já sofria violência doméstica, ela estava presa no matrimônio arranjado e sem amor, algo um tanto comum em algumas culturas, em alguns grupos. A Josefine vai buscar apoio na Vienne e a Vienne vai acolhê-la. Ao acolher, a ter uma atitude ética certa, o que acontece com Josefine? Ela simplesmente encontra o elemento dela, né? Até o cenário muda de cor. Fica muito mais alegre, mais cheia de vida, o ambiente todo muda junto com ela. Esse ambiente que antes dessa parte do filme era um ambiente sombrio, masculino, pesado, vai ser um ambiente onde eu começo a ter mulheres, homens, crianças, é uma lanchonete. Antes era meio que um boteco privado. Outro exemplo ético da Vienne, né? Ela fez por ser o certo a ser feito, e não por questões morais. Quando o conde Reynold cede aos instintos, ele que tanto perseguiu a Vienne, ele que tanto falou para as pessoas não comerem chocolate porque era jejum de quaresma, lembra? 40 dias antes da Páscoa. Chegou no sábado, a véspera da Páscoa. Ele pensa e intenciona destruir a vitrine da chocolaterie. É que ele está na vitrine da chocolaterie. Aí o cheiro, o sabor do chocolate, o aroma, né, do chocolate, ele é tão seduzido que ele se empanturra, come e adormece dentro da vitrine. Na manhã de Páscoa, que seria um ponto ali auge do filme, está o conde todo moralista dormindo em cima de um monte de chocolate. O que fez a Vienne? Ela simplesmente fez o que ela achou que era certo. Nenhum julgamento moral, ele pede desculpas e tudo, e ela simplesmente faz o seguinte: ela dá um antiácido para ele e fala para ele: não contarei a ninguém. Então ela mantém um sigilo de uma situação tão vexatória que ele mesmo se colocou. Então peguei esses dois exemplos. Tem vários outros exemplos éticos aí no filme. A partir aqui da Vienne, da chocolaterie, temos vários temas transversais. Não vamos explorar, a ideia é que vocês relacionem filme com muitas coisas e fiquem abertos a alguns temas. Põe no comentário uma pergunta ou uma observação, mande dicas, porque os filmes eles são fontes ali muito amplas de discussão. Um tema transversal, o cabeleireiro. O que a gente tem como cabeleireiro? Um ambiente feminino, um espaço feminino, todo de época. Esse tipo de secador de cabelo, capinha cor-de-rosa, uma decoração em volta, e normalmente se associa a um ambiente de fofoca. Curiosamente, no filme, quem chega para fazer fofoca da vida da Vienne é o conde. O conde quer desmoralizar, desestruturar a Vienne, ele que vai lá no cabeleireiro levar histórias. Outro ambiente que a gente pode também explorar, o espaço masculino.
O bar, que agora aqui está bem sombrio mesmo, escuro, é o local de bebida, bebida alcoólica, é o lugar da jogatina, jogo de cartas, é o espaço do homem. O filme deixa isso muito demarcado. Grande parte do filme há espaços por sexo, ou seja, é um filme sexista, em alguns aspectos, é claro. Um outro tema transversal, a crença na questão de vida e morte, ou valores em relação à vida e morte, porque a Vienne carrega o tempo todo a urna funerária, eu escrevi errado, leia funerária, por favor, da mãe dela, a Chitza. Então, essa urna funerária, essas cinzas da mãe, tem todo um apelo afetivo, tem todo um valor ali muito forte emocional. Tem uma cena no filme que vai acontecer um acidente e isso abala de fato a Vienne. Não contaremos todos, não daremos todos os spoilers para quem não conhece o filme. E o pai dela, também um tema transversal. Ele conhece a bebida, o cacau, é uma cerimônia em outro continente da onde ele saiu. Quem vai abordar mais essa parte da bebida, de algumas coisas relacionadas, vai ser a Lori. Aqui ao fundo tem a Chitza, é antes deles se conhecerem, aqui eles se conhecem, e a partir da união deles que nasce a Vienne. Então tem o pai dela e a mãe dela aqui ao fundo. Outro tema transversal, as relações de amizade que vão sendo construídas, as relações de confraternização, é uma cena de aniversário. A aniversariante aqui, ela é a Mandy tem 70 anos, é uma cena muito bonita. Você percebe já que o filme ele brinca com a coisa de cor, escuro e claro, é um ambiente bem aberto, todo sutil, colorido. O neto dela, o Luke, tem habilidades artísticas, faz um retrato da avó, então daria para a gente caminhar pelas questões artísticas, pelas questões de relação entre neto e avó, gerações. Ainda do tema gerações, daria para falar das amigas viúvas. Olha, eu quero ter um monte de amiguinha assim para a gente ficar viúva junto. Essa que está no meio estava flertando. Como já são senhorinhas, as duas amigas carregam ela rapidinho pelo braço, para longe do outro senhorzinho que eles estão flertando. Aqui é a saída da loja de chocolate. É bem curioso essa coisa de uma proteger a outra na velhice. Mais um tema transversal seria as crianças e as relações que elas tecem entre elas. A filha da Vienne foi um tanto hostilizada. Pô, a menina diferente, uma menina que tem um amiguinho imaginário e que sabia se defender, né? Porque mudava de cidade constantemente. É uma vida seminômade da menina. Só que as crianças se arranjam, entendem, brincam, resolvem os problemas delas, estão abertas para o mundo. Então seria uma coisa bem interessante para a gente um dia ampliar um pouco mais. Essa daqui, aquela que passou rapidinho, é a Anouk. E por que ela tem um amigo imaginário? Esse amigo imaginário, ele vai aparecer na fala dela várias vezes, só na fala, e é materializado num certo momento do filme. Mas ele só é materializado quando ele já está curado da perna quebrada. Quando a menina está no seu ponto mais frágil, ela fala que o Pantolf está pedindo ajuda, que o Pantolf quer falar porque ele está com a perna quebrada ou porque ele está sendo hostilizado. Quando ela ganha confiança, ela se desprende desse recurso de amigo imaginário. Isso é bem interessante também para alongar numa linha mais psicológica do filme. Não dei tanto destaque aos ciganos. Os ciganos, há aí registros históricos de que eles são nômades desde muito tempo. Há regiões do Brasil com alguns ciganos que já não são nômades. O que eu procurei de informação, no Brasil há aproximadamente 800 mil ciganos. E pelo mundo também tem vários outros. Dependendo do país, a proporção não é tão grande. Eles são hostilizados em grande parte dos lugares que vão. Entre eles existe código de conduta e ética, e com os não ciganos, eles tratam de forma diferente, sim. Então, se alguém falar que o cigano mente, esse tipo de tática vai ser usada com os não ciganos, porque entre eles o código de ética, honra e conduta é muito forte. Quem que o filme mostra e como coloca eles de maneira muito sutil.
ligado à dança, à música, à alegria, a valores mais soltos com a vida e, claro, um romance. É um romance ocasional, não tem uma longa duração no filme, nenhum destaque, mas já deixa a coisa do que é bonito, né? Você chegar a conhecer as pessoas despido de preconceitos. Além desses temas que são transversais, teria muitos outros, não dava para listar todos, senão a minha fala ficaria bem longa. Para encerrar, o que eu me propus a fazer nesse nosso bate-papo aqui, e abriremos depois da fala da Lori para algumas perguntas. Que vocês lembrem o local, França, interior, época do filme, 1959, em data, mas em tempo histórico, é como se eles estivessem congelados uns 2 séculos antes. Política atual, semipresidencialismo, com o presidente Emmanuel Macron. Há uma referência histórica bem sutil ao que é um conde, quando resgata aquela coisa política de nobreza, não existe mais, a Revolução Francesa acabou com isso. Religiosidade, muito mais do que uma religião em si, mas você ter dentro da sua fé alguns direcionamentos morais e éticos também. Relações sociais, muito a questão da relação que a Vienne vai tecendo com o núcleo ali da cidade, alguns temas transversais, a amizade, a velhice, algumas etnias, que os ciganos não é um grupo uniforme, ao contrário, é um grupo muito múltiplo, são mais conhecidos por ciganos por migrarem tanto. Aí seria essa a minha fala. Lori, por favor. Lori, você está mutada. Desculpa. Eu não sei porque estava fazendo comida. Eu vou fazer uma apresentação sobre chocolate em si, vai ser o maior foco da minha apresentação, que eu vou falar dele, das composições químicas, de como ele é feito. E é interessante também porque, historicamente, o chocolate aqui no Brasil é muito forte, né? Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Então, estão todos vendo? Então, eu vou falar um pouco sobre o filme Chocolate na perspectiva da química, né? E a ideia aqui é vocês entenderem aonde tem química no filme. Então, quando você começa a estudar química na sua vida, você se depara com a informação de que química está em tudo, porque química estuda a matéria. Então, qualquer filme que a gente consiga trabalhar ou assistir, com certeza você encontra elementos ali para você entender mais ou menos alguns processos bem específicos estudados na química. Então, eu inicio só com uma pequena história que o cacau, ele é de origem americana, ele tem origem mesmo na região da América Central, mas ele aqui no Brasil ele é muito forte, ele é cultivado no Brasil na região sul da Bahia, no Pará, porque é uma planta tipicamente tropical, tá? E gosta de lugares úmidos também. E o cacau, na verdade, é uma fruta do cacaueiro. E essa fruta é interessante porque ela não é saborosa, não se parece com o chocolate que a gente consome e ainda pode ser venenosa. Então, muito interessante isso, porque não é exatamente aquilo que a gente espera, né? E você vai, por exemplo, a gente está acostumado a ligar, né, da onde vem com o que a gente come, né? Então, o cacau não, a fruta cacau é muito diferente do chocolate que a gente come, mas um processo bem simples e relativamente barato já traz ele para o que a gente conhece do chocolate. Então, não quis entrar muito em detalhe de como é da história, a parte histórica dele. Sim, eu vou falar do quê? Do que tem no cacau. Então, o cacau, ele possui uma casca bem grossa e rígida. Tem uma foto dele aqui, acho que no próximo slide, aqui 2 slides.
E dentro dele tem uma semente. Essa semente é chamada de amêndoas de cacau, porque é uma amêndoa mesmo. E é essa semente que vai gerar e vai ser produzido o chocolate que a gente conhece. Aquele que a gente tanto gosta, né? E a composição dessa semente, sem nenhum tratamento. Eles vão até a árvore e retiram, as árvores são bem baixinhas, tá? Então, eles retiram com a mão, o cacau não pode ser retirado de forma mecânica, porque ele tem que ser tratado na mesma hora e ele tem que ser colhido maduro. O fruto não amadurece depois de retirado da árvore. Então, eles retiram ele maduro, então já é a pré-seleção, e eles abrem a casca dele e somente a semente que vai ser importante para eles. Isso é feito sempre na mesma ordem. Não pode colher um monte de fruto e depois abrir. Tem que ser feito tudo no mesmo dia. Porque existe um processo muito importante, que é o que eu vou falar, que é um processo bioquímico de dentro dessa semente de cacau, que faz toda a diferença para o sabor do cacau lá na frente, quando a gente consome. Então, na composição da semente da amêndoa, sem nenhum tratamento, é essa. Ela contém muita água, como vocês podem ver aqui, ó. Essa parte escura é a água. Ela tem uma quantidade de gordura relativamente alta, mas muito pouca também. E ela tem teobromina. Eu vou falar especificamente da teobromina, cerca de 2% de teobromina. E tem cafeína também. A cafeína e a teobromina são parentes, quimicamente falando. São dois alcaloides. E ela tem polifenóis e amido. Amido, e ainda tem as proteínas, né? Então, tem uma série de coisas aí dentro. Todas essas coisas vão sofrer mudanças químicas para a gente chegar onde a gente quer no nosso chocolate saboroso que derrete na boca. Então, o primeiro que eu vou falar é a teobromina. A teobromina essa estrutura, é um alcaloide, primo da cafeína, né? Filho irmão, quase, porque eles são bem parecidos. E a teobromina é interessante falar dela porque ela tem duas vertentes. Ela é tóxica. É tóxica ao ser humano e é tóxica aos animais. Ao ser humano, ela é tóxica em alta concentração. Então, a gente pode comer o chocolate sem medo nenhum, mas os animais não. Os animais, uma pequena quantidade, uma pequena mesmo, até anotei aqui, 0,015% de teobromina já pode ser bastante tóxico, causando mal-estar no animal, tá? Nos pets, nos cachorros e nos gatos. Mais nos cachorros do que nos gatos. Eles não conseguem se livrar da teobromina dentro deles. E aí ela pode gerar náusea, vômito, diarreia e pode levar até a morte. E a quantidade de teobromina que tem no chocolate é 2%. Mais ou menos isso, e ela diminui muito pouco até o final do processo, dependendo do tipo de chocolate, claro. Mas o fato é que a teobromina também é culpada por ser considerada o que causa o vício do chocolate, aos chocólatras. Então, ela também é culpada disso. Mas, cientificamente falando, já foi comprovado que a quantidade de teobromina que tem dentro do chocolate não causaria dependência. Mas as pessoas culpam ela por ela ser tóxica, ser parente da cafeína, e a cafeína causar dependência. Tá? Então, essa é a ideia inicial, né, que os cientistas estudaram bastante e chegaram à conclusão de que não, que a teobromina não tem condições, não tem quantidade suficiente de teobromina dentro do chocolate, das barras de chocolate, para causar dependência. Mas o chocolate, de fato, causa um tipo de dependência, sim, por conta de outras substâncias. E ela é bastante tóxica para os animais. Então, não se dê chocolate aos animais, em hipótese alguma. Não é uma brincadeira isso, é uma coisa muito séria. Pode levar eles à morte. É muito tóxico. E a gente tem cerca de 2% na semente na amêndoa do cacau. Durante o processamento, essa quantidade vai mudar, mas não muda significativamente. E como é muito sensível, né, ao animal, a quantidade de teobromina no corpo do qual ele consegue lidar, você pode levar até seu bichinho à morte, né? Então, isso é muito sério.
Então, eu escolhi a teobromina para falar um pouco dela, justamente por ela ter essas duas curiosidades. Uma porque ela é culpada por isso, e outra porque ela é tóxica, bastante tóxica. É um estimulante mais fraco que o café, mas também é um estimulante. E aqui a gente tem o processamento da semente. A casca, que é bem grossa do cacau, as amêndoas, e aí das amêndoas tem duas coisas aí que vocês estão vendo, que é a amêndoa bem escura e a manteiga, que aí ela está solidificada, que na verdade ela não é sólida, e até a formação do chocolate mesmo que a gente consome. Tudo isso vem dessa fruta e dessa amêndoa. E como que eles fazem isso? Eles recolhem ela já madura do pé, abrem a casca dela e retiram essa amêndoa. Essa amêndoa vai passar por um processo bem interessante, que é de fermentação. Na fermentação da amêndoa, muita coisa muda dentro do processo dela. Uma delas é isso aqui, ó. As proteínas dela são rompidas na fermentação. E a fermentação, gente, é um processo muito simples e muito barato. Elas são adicionadas, elas são guardadas em alguns lugares por um determinado tempo, e lá elas passam por um processo de serem, são mexidas, né? Não estou usando a palavra certa, mas elas ficam em movimento nesse período, elas são cuidadas. E aí, durante isso, uma das coisas que acontece é a quebra da proteína, formando os seus aminoácidos. Isso é muito importante, porque são esses aminoácidos que vão reagir com os açúcares, que vão começar a trazer o sabor do cacau, que a gente conhece, para a nossa barra, tá? Então, eles ficam lá 8 dias, eles também deixam de germinar por conta disso, e é só isso, elas ficam lá quietinhas, eles mexem nelas o tempo todo, e automaticamente elas vão passando por esse processo. Na sequência da fermentação, as sementes e as amêndoas são colocadas para secagem. Em geral, elas são secadas ao ar livre, com o sol mesmo. Depois que ela está seca, aí ela já vai ser encaminhada para a indústria. E é só isso mesmo. Você vê que é um negócio muito natural mesmo, né? Esse também é uma reação que acontece dentro da fermentação, e é os polifenóis. Polifenóis são substâncias que possuem a função fenol, que é uma hidroxila ligada a um anel aromático. Tem alguns polifenóis dentro da amêndoa do cacau. Esses polifenóis são oxidados com oxigênio, gerando algumas cetonas, que a gente chama de quinonas. E forma também alguns flavonoides. Tudo isso são compostos que vão trazer, né, o sabor do chocolate para a gente. Os polifenóis, eles são muito amargos. Então, se você pegar, por exemplo, um cacau e comer ele, o gosto é horrível. Essa é a palavra. Nada parecido com o chocolate que você está acostumado, porque ele é amargo por conta dos polifenóis. Principalmente a culpa é deles. Então, eles sofrendo a oxidação, virando cetonas, né, eles já começam a melhorar, o sabor já começa a ficar mais suave. Suaviza mesmo o sabor do chocolate. Isso tudo acontece na fermentação durante 8 dias, sem nenhuma adição de nenhum produto. Ela só fica durante 8 dias sendo mexida num ambiente controlado. Daí, ela é seca e vai para as indústrias. Daí, ela vai passar pela torra. A torra também acontece algumas reações químicas. É aqui na torra que aqueles aminoácidos que foram quebrados da proteína vão reagir com os açúcares que estão no cacau. Tem amido no cacau, né? O amido é um polímero, né, de glicose. Então, esses açúcares vão reagir com esses aminoácidos e a gente vai começar a formar agora o sabor do cacau. É importante observar que todo esse processo ele é muito delicado, tá? E cada indústria, cada chocolateria tem a sua receita. E a sua receita também é a torra. A torra são temperaturas controladas por um determinado tempo. Só. Às vezes ela pode ser por esteiras, né? E às vezes ela pode ser circular também. Depende da indústria.
o tempo de torra e como ela quer é o que vai proporcionar o sabor final lá. Por isso que cada chocolateria tem um chocolate diferente, e sabores diferentes, né? E aqui acontece a reação entre o aminoácido e os açúcares da própria amêndoa do cacau. É na torra. E da torra vai sair o nibs. Nibs é uma coisa que é vendida, sabia? Eu descobri recentemente que dá para se comprar nibs. O nibs seria um chocolate 100%, um gosto que não é muito agradável. Quanto mais alcalino for o chocolate, mais agradável é. Quanto mais ácido, mais amargo ele é, tá? Mas o nibs é o que resulta da fermentação e da torra. Perceba que a fermentação e a torra não tem nenhuma adição de nenhum produto a mais. É só a amêndoa do cacau, que é fermentada e torrada. E olha como é diferente a formação dessa nibs, que é a amêndoa já torrada. A quantidade que ela tem de mais aqui, ó, é de gorduras, e não de água. Inicialmente ela tinha muita água, agora ela tem muita gordura. Tudo isso aconteceu naturalmente no processo de fermentação e torra. Tem águas aqui, hemiceluloses, tem ainda algumas proteínas, alguns polifenóis, amido, cafeína, teobromina. A quantidade de teobromina não muda significativamente, ela cai só um pouquinho, ela vai de 2% para 1,5%, e assim ela vai agora até o final do cacau. Nessa hora é interessante, porque é a partir da nibs, em que lá no filme ela começa a trabalhar o cacau. E isso é legal porque tudo que eu falei até agora é que cada indústria vai ter a sua receita, o seu tempo de torra, o seu tempo de prensagem e moagem. Eu trouxe um vídeo aqui, ó, do resultado que dá da prensagem da moagem e de como ela fazia isso. O tanto que você moe e o tanto de manteiga e massa de cacau que você adquire daquelas nibs, e como você mistura essas coisas é que vai gerar o seu chocolate no final. Nem todo o chocolate que é mais próximo, acima de 70%, ele praticamente não tem nada além de massa de cacau, manteiga de cacau e um pouco de açúcar. O resto, só a massa de cacau e a manteiga já vai fazer o chocolate que a gente consome. Aquele acima de 70%, né? O chocolate ao leite, o chocolate branco já tem outras adições a mais aí. O branco mesmo é muito mais manteiga de cacau do que massa de cacau. Tudo isso sai da nibs, tá? Então, eles fazem a prensagem e a moagem, aí tem inúmeras formas de fazer isso, pode ser inclusive manual. Esse daqui, ó, é a manteiga de cacau. É uma máquina que faz a prensagem. Observa que a manteiga, ela é bem clarinha, tá vendo? E líquida. Essa manteiga não é usada só para a indústria de alimentos, tá? Ela também é utilizada para a indústria de cosmético. A manteiga de cacau também é utilizada para maquiagem, e entre outras funções. Mas ela também vai para as empresas, as chocolaterias, né? Que a gente conhece aí. Tantas que tem aqui no Brasil. No Brasil tem muita chocolateria, né? E da manteiga tem também a massa de cacau, que seria a parte seca da nibs. Então, a nibs passa por uma prensagem e é separada a parte líquida dela, que é a manteiga, e a parte sólida, só. Até agora, a gente não teve adição de nenhum produto. E aqui é como ela fazia, ó. Ah, tem música. É uma cena do filme, ó. O que ela tá fazendo aí? Ela tá prensando, e todo mundo morrendo de curiosidade, né? Foi antes da loja abrir. Ela tá prensando e temperando o seu chocolate. É isso que ela tá fazendo. Então, observa que, no caso dela aqui, ela faz bem manual esse processo, né? E o que ela tem ali, ó, é uma porção de semente de nibs, né? Cacau torrada. Ah, semente de cacau torrada. Que ela mesma faz todo o procedimento. Já que, historicamente, ela aprendeu isso com a mãe, né? Porque, como a Sandra comentou, o pai dela conheceu uma bebida que era afrodisíaca, e sim, o chocolate é tratado como um alimento afrodisíaco.
quando ele conheceu a mãe dela, e a mãe dela era uma especialista em chocolate. Ela sabia lidar com o chocolate. E a nossa protagonista aprendeu com a mãe a fazer isso. E ela seguia a tradição da mãe, né? De abrir chocolaterias e produzir o chocolate. E aqui você vê que o mesmo procedimento que é feito nas fábricas hoje em dia é feito também. Ela fazia no filme, que ela faz a prensagem e a moagem dos grãos. Separa, depois ela vai fazer todo o procedimento da temperagem. E aí tá todo mundo muito curioso, porque ela não tinha aberto ainda a chocolateria, mas ela estava produzindo as coisas, né? Todo mundo queria saber o que era. Esses são dois compostos do chocolate que eu escolhi para falar depois dele pronto. O triptofano, que produz a serotonina, que é o hormônio de melhora de humor, né, que deixa a gente feliz. Por isso que faz muito sentido comer chocolate na TPM, quando a gente está meio tenso. A fenilalanina, que é uma substância que é também conhecida como a substância do amor, que faz a liberação da dopamina, que é o nosso hormônio da recompensa. Que quando a gente consegue algo, a gente fica muito feliz de ter conseguido, é dopamina sendo liberada no nosso cérebro. E ela é conhecida como a substância do amor, e é daí que vem a ideia de que o chocolate é um afrodisíaco, por causa das substâncias químicas que ele contém. Então, o amor está relacionado a prazer, né, a felicidade, e essas duas coisas que tem no chocolate final que a gente consome, tem essa ideia de felicidade, recompensa, tá? Por isso que tem a ideia dele ser afrodisíaco, porque de fato ele é um pouco assim. E dependendo de algumas substâncias que você consegue colocar lá, pode até potencializar isso, que é o que ela fazia com os chocolates dela. Ela tinha chocolates lá que eram afrodisíacos e específicos. Alguns com pimenta, outros com creme. Ela tinha vários tipos de chocolate que ela fornecia, que ela fabricava, com propósitos diferentes, inclusive afrodisíaco, que foi o que o pai dela conheceu quando ele conheceu a aldeia dela, né? E aí, gente, para finalizar o chocolate, você vai fazer um negócio chamado temperagem. Deixa eu só ver uma coisa. Na temperagem, volta. Não volta. A finalização, peraí. Na finalização, eles fazem a mistura do cacau com a manteiga. E aí a proporção entre cacau e manteiga é o que vai determinar como é o chocolate daquela chocolateria. Por quê? Porque é essa mistura, essa proporção que vai fazer com que o chocolate tenha como é que fala? Eles chamam de poliformismo. Mas é como ele se comporta mesmo, como ele está ligado entre ele, para que ele consiga, de fato, você ter a temperatura o suficiente para ele se manter sólido e que ele derreta na temperatura da boca, que seria 35, 36 graus, né? E a 25 graus, que é a nossa temperatura ambiente, a gente ter ele íntegro, né? Sedoso, brilhoso. O que faz isso é como ele se comporta no espaço. E o chocolate, ele tem várias formas de se comportar no espaço. Essas tem 3 aí para vocês verem de como que eles estão interligados entre eles, que é o chamado de poliformismo. Somente uma forma é capaz de fazer ele ter as características que a gente espera de um chocolate, que é ele ser sólido e derreter na boca, que é isso que a gente espera dele. Só tem uma forma que faz isso. Ele tem mais 3 estruturas formadas no espaço,
Não é só essas 3 que estão mostrando aí no vídeo, são mais 3 dessas, e só uma é que vai dar certo. Então, nesse momento, eles trabalham com uma temperatura extremamente controlada e a forma de agitar também é controlada. A gente viu no filme que ela fez isso, né? Ela mexia o chocolate ali. Também, no caso de uma indústria, a rotação que eles vão aplicar no equipamento também tem que ser controlada, para que a mistura aconteça e o coliformismo seja correto. Senão existe uma perda bem grande aí disso. E aí aqui mostra como que ele se comporta no espaço. Ele pode formar um hexágono, um quadrado, ou ele pode se formar assim, né, que seria a parte plana, né? E aí, então, para finalizar, para ter isso, eles têm que misturar adequadamente a manteiga e a massa. E é só isso mesmo, eles misturam e aí aquela agitação para aquele determinado tempo, naquela determinada temperatura vai formar o chocolate. Depois disso é que eles vão fazer as adições dos complementos, dos estabilizantes, que eles também adicionam às vezes, né, dos açúcares, do leite, para formar o chocolate ao leite. O chocolate branco, ele é praticamente manteiga de cacau, ele quase não tem massa de cacau. Mas é um chocolate muito apreciado também, né? O chocolate meio amargo, ele tende a ter só massa de cacau e manteiga e poucas adições de outros compostos. Por isso que ele é dito como muito bom, né? Porque ele é muito natural mesmo. Se você perceber, desde a colheita do fruto até a finalização, praticamente não tem adição de nenhum produto ali. É tudo a base da amêndoa do cacau. Então, a amêndoa do cacau ela é fermentada por 8 dias, aí ocorre uma série de reações, que daí ela passa para a torra, nessa torragem ela vai passar por outras reações químicas, tudo naturalmente, daí eles vão prensar e moer, prensar e moer é um processo físico, não envolve uma reação química, mas ocorre a separação do que é sólido e do que é líquido dentro daquela amêndoa. Daí eles vão fazer uma mistura entre essas duas coisas que saíram da própria amêndoa para formar o cacau. Então, se você pensar bem, o chocolate ele em si é um produto natural, processado industrialmente, mas sem adições desnecessárias. E aí, quando a gente compra a barra de chocolate no mercado, claro que tem uma série de outros compostos que eles adicionam ali, principalmente no leite, porque a quantidade de cacau, de fato, daquelas barras de chocolate super doce, é muito baixa. Tem barras de chocolate que tem até 10% de chocolate, né? E as barras que estão acima de 70%, não, elas são praticamente íntegras, né? A adição de açúcar é só para quebrar aquele amargor que é natural do chocolate. Então, é isso que faz todo o chocolate que a gente consome, que a gente tanto aprecia, que faz toda a diferença na nossa vida em alguns momentos. Daí, gente, eu tirei uma coisa aqui do filme, que é o Boticário. Quando ela conta a história do pai dela, ela fala, a filha dela sempre queria saber do pai, a história do vô e da avó. Ela sempre queria contar, e ela, não, toda vez só quer saber essa história. Era a história preferida dela. E aí ela vai contar a história do pai dela. Ela conta que o pai dela era um boticário. O que é um boticário? O boticário é um farmacêutico. É um farmacêutico. O que o farmacêutico fazia? O farmacêutico fazia extrações, fazia fármacos, né? Mas na época em que ele fazia isso, não tinha esse nome, não tinha todo o processamento que existe hoje. Aí, ó, o cacau aí sendo moído. Mas ele produzia medicamentos para as pessoas a partir de plantas. É isso que o boticário fazia, né? O boticário era um farmacêutico, não um químico. Então, ele conhecia as propriedades das plantas, ele potencializava isso e fazia a venda de medicamentos para as pessoas da região.
Aqui nessa cena que está mostrando o Cacau foi porque ele estava insatisfeito com o que ele fazia, queria conhecer um pouco mais, e aí ele vai para essa aldeia, que é uma aldeia, acredito eu, que maia, porque tudo que ela faz, o chocolateria dela é maia, né? O chocolate dela é maia, então acredito que seja maia, mas é na região longe da França, que o cacau é daqui da América, e eles tinham o processo do cacau, que eles produziam uma bebida. E essa bebida, ela era à base de chocolate. Diz que, historicamente, pelo que eu li nas minhas pesquisas, em que eles produziam essa bebida e só quem consumia essa bebida eram os nobres, porque ela era muito, não é cara, ela era muito especial. E ele vai conhecer essa bebida. Quando ele conhece essa bebida, ele conhece a esposa dele, né, que é a mãe da filha dele. Se apaixona por ela, leva ela para a França, eles vivem juntos por um tempo, até que a mãe dela, da natureza dela, sai em busca de fazer o que ela mais gostava, que era chocolate e ser seminômade, que ela aprendeu e que estava ensinando para outra filha, certo? Tanto é que no filme é interessante que tem uma cena com as crianças em que eles estão de castigo, e aí eles falam, você não tem pai? E aí a Nossa fala assim, eu tenho pai, eu só não sei quem ele é. Eles viviam tão desconexos daquela sociedade, né? Eles aí, os índios, a cultura deles era tão desconectado de tudo que para ela era natural ela não saber quem era o pai dela. Né? Já ainda, que era muito estranho para todo mundo. Então, eu finalizo falando um pouco dos farmacêuticos, que são hoje uma indústria fortíssima, né, que está super em alta com a história do coronavírus, que é cheia de químicos, que eles são especialistas em potencializar o que a natureza nos traz para a nossa saúde, que são os medicamentos. Eu achei muito interessante ela ter citado isso no filme. Ter essa parte, então eu trouxe para vocês saberem que os farmacêuticos antigamente eram os boticários. Eu finalizo minha apresentação aqui. Deixa eu sair daqui. Bem simples. Mas é muito interessante o processo de cacau. Eu gostei muito de ter me aprofundado sobre isso. Oi? Falar que é simples é modéstia, né? Eu acho simples porque eles não têm adição de nada, não tem aqueles processos químicos que a gente conhece que são tão complicados e complexos. Por isso. E uma bebida, não só a bebida, mas o chocolate barra em si, a forma. Inclusive no filme ela vai dando várias sugestões de uso, né? Vai. Assistir esse filme é ficar com a boca cheia d'água. Tem muita coisa legal. Não, e o filme é super divertido, porque ele é engraçado, meio trágico, romântico. É muito legal o filme, é muito bom. Sim. Bom, antes da gente abrir para perguntas, quem está assistindo, vários que estão aqui com a gente agora na gravação já conhece, tem um canal no Telegram, História com Filmes. História com Filmes está sempre tendo ali a postagem do próximo programa ou do cronograma do mês, quando o vídeo for para o YouTube. E na outra semana, às 19h, temos aqui a diva de biologia, Sônia. Quer fazer o convite para o pessoal estar nos assistindo? Sônia foi pega de surpresa, não falei que ia chamar ela. Isso acontece. O filme vai falar na próxima semana de biologia e história, pegando a parte de uma ilha que tem clones humanos. Então é um filme um tanto aí de época, mas levanta umas questões bem interessantes sobre clonagem humana, o motivo, e tem uma série de outras coisas para a semana que vem. Você viu que História com Filmes vai buscando variedade para deixar o estudante, quem gosta de estar sempre aprendendo, mais informado. Aprendi um monte de coisa de chocolate.
E claro, e claro que eu já deixei reservado para depois da gravação e atacar os meus chocolates. Claro. Vocês têm perguntas? Alguém gostaria de acrescentar? Sônia, falar do próximo? Simone aqui com a gente. Já estou seduzindo Simone para aparecer no próximo de História e Português. Opções de data, hein, Simone? História e Português em breve. Não sei se a Sônia está nos ouvindo, se não há uma pergunta no momento da gravação, sem nenhum problema, porque fica postado no YouTube, canal Sandra Pinho, e lá no YouTube a gente também acessa e responde. Ou pelo Telegram, caso tenha participação e pergunta, é só ficar à vontade. A Lori coloca no canal dela, né, Lori? Sim, no Prof. Lori. Prof. Lori Sardinha. Né? E os links ficam sempre nos dois canais, para quem passar por um canal, passar pelo outro, tá ali prestigiando. No meu Instagram também tem o link do Telegram. E tá funcionando, porque eu indiquei para umas pessoas hoje que entraram. Ok. Vou parando a gravação. Como vocês não sabem, para quem participa da gravação, sempre rola um make-off depois, que a gente não deixa gravado, mas vem as discussões de bastidores. Então, fique convidado para um próximo. Obrigada, gente. Obrigada.